Fala galera, beleza? Bom, nessa aula de hoje a gente vai abordar o conteúdo de análise combinatória, direcionado para concurso público. Você que vai estudar para qualquer concurso que seja, a gente está focando aqui na banca da CESP e oscilando para a banca da COPEV no momento, que são os concursos que nesse momento, que a aula está sendo gravada, que estamos direcionando, Embora você vai perceber que o nosso material é um material completo que visa ensinar matemática de verdade, certo? Então na tela vocês vão ver aqui, um pouquinho do nosso material, nossa apostila. Vocês estão vendo aqui princípio aditivo, multiplicativo, fundamental de contagem, ou seja, conhecido, é a introdução da análise combinatória, dois princípios básicos, o aditivo e o multiplicativo, tá? E tem também o fatorial. Então esses três tópicos introduzem a análise combinatória, forma de pensar, forma de entender, tá? Depois a gente vai abordar arranjos, os tipos de arranjos que existem e a combinatória em si, certo? Bom, então a gente vai organizando o curso aos poucos, vamos dar início com a nossa apostila. A nossa apostila vai baixando o nosso material, vou deixar o link abaixo, tá? E aí a gente começa o curso dessa forma. Bom, vamos lá? Isso aqui é o princípio aditivo, a gente pode ver aqui na tela. Vou pegar aqui o nosso lápis, desenhar. Vamos lá. O princípio aditivo, pessoal, é aquele que diz que é a ideia básica da percepção lógica de que você entende que dois objetos que aditivamente, ou seja, são somados. Vamos pensar em que ideia isso se retrata. Vou tirar aqui da tela o cronômetro. Beleza? Vamos lá. O princípio aditivo da contagem ela é muito entendida como união de dois conjuntos. A união é o que? O ajuntamento de dois conjuntos, em que um completa o outro. E eu tenho aqui a união de todos os elementos, tá? De dois conjuntos ou mais conjuntos. Isso aí seria o princípio da adição. Isto porque a adição, com o sinal de mais, e a união relacionam-se. A gente, quando estudou raciocínio lógico proposicional, entendemos que o ou dá a ideia de adição, de soma, As regiões são somadas. Tem aqui o princípio aditivo, tá? Tem sua origem na teoria dos conjuntos. Foi aí que a gente trabalhou com diagramas, A gente tinha a seguinte ideia: eu tinha um conjunto A em questão e um conjunto B. Isso aqui é um exemplo para a gente resgatar um pouquinho do que a gente já viu em conjuntos. Isso é um assunto lá do primeiro ano do ensino médio. Então eu tenho aqui uma quantidade de elementos distribuídos nos conjuntos. Vou colocar o 4 e o 5 aqui nessa região, 6 e 7. Bem simples, só para a gente refrescar a mente. Então você tem um conjunto A formado pelo número 1, 2, 3, 4 e 5. No conjunto B, o 4, 5, 6 e 7. Bom, a gente percebe que existe uma região aqui que tanto está em A como está em B. Essa região é conhecida como intersecção. Interseção entre dois elementos. Você pode falar interseção ou intersecção, tá? Então essa região que a gente está vendo aqui no meio é a região que tanto está em A como está em B. Então diz assim, A interseção, vamos lembrar do símbolo de interseção, A interseção com B é formada pelos elementos 4 e 5. É a região que tanto está em A como está em B. Existe a região que só está em A, o número 1, 2 e 3. Essa a gente fala que é o A menos B. Então é formado por 1, 2 e 3 e do outro lado eu tenho o 6 e o 7. Que são os elementos que só pertencem a B, é o B menos A. Então tem três regiões importantes. Mas eu estava falando da união. O que tem a ver a união com esses três caras? São duas operações aí. A diferença e a interseção. Então quando eu falei o ou, falei A ou B, que é a disjunção inclusiva ou, ela pode ser simplificada ou representada por A união com B. Bom, eu digo assim, olha só, se você olhar direitinho ali, vou fazer uma brincadeira aqui. O número de elementos, olhando para o nosso exemplo, o número de elementos que tem A seria 1, 2, 3, 4, 5, então em A eu tenho 5 elementos. Observe que em B eu tenho uma quantidade também de elementos, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 4 elementos, é o 4, o 5, o 6 e o 7. Então temos 4 elementos. Me parece que se eu somar o número de elementos que eu tenho em A com o número de elementos que eu tenho em B, teria que dar 9. Pensa comigo. Eu tenho 5 em A, 4 em B, 9. Então parece-me que teriam 9 elementos. Quando eu juntar elementos de A com elementos de B, deveria dar 9. Mas vamos contar quantos tem de verdade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ora, 7 não deu 9.
E por que daria 9? Agora fiquei confuso. Afinal de contas, realmente eu estou vendo 7. Bom, dá 9 porque justamente existem dois elementos que tanto está em A como está em B. Portanto, eu não posso somar o número do elemento de A, como foi feito aqui de forma errônea, de propósito, para a gente refletir, com o número do elemento de B. Se eu somar dá 9, e não são 9, a união reflete quantos elementos? 7. O número de elementos que eu tenho em A união com B, deixa eu dar aqui, A união com B, seria o quê? Número de elementos que eu tenho em A união com B, não poderia ser 9. Ou seja, se eu somar o número de elementos de A com o número de elementos de B, vai ultrapassar, justamente porque nós temos uma interseção, né? Vale a pena somar, Rodrigues? Vale, desde que você lembre-se de subtrair a interseção, ou seja, os elementos que estão na interseção de A e B devem ser subtraídos. Agora a conta vai dar certo, quer ver? Ó? O número de A é 5, realmente, temos 5 elementos, em B eu tenho 4 elementos. Agora, lembra que na interseção tem 2 elementos, o 4 e o 5? Subtraindo 2 elementos, a gente pode fazer uma continha e perceber que o resultado dá 7. Que é o resultado correto. Por que eu estou enfatizando essa ideia? É uma ideia aditiva, porque essa formulinha que ficou representada na tela, vou pegar um marca-texto, tá? Vai ser importante para você registrar aí no seu caderno. Ela vai ser importante, inclusive, no assunto de probabilidade da união de dois eventos. Então, agora, guarda isso aí. Veja só, se o seu edital vem conjuntos numéricos, essa fórmula é importante. Se no edital vem análise combinatória, essa fórmula é importante. Se no edital vem probabilidade, essa fórmula é importante. Então eu tenho ela aparecendo em 3 momentos, como possibilidade. Não quer dizer que vai cair na tua prova, a gente nunca sabe, mas direciona você, tá, para a aprendizagem correta. O que a gente vai fazer com essa fórmula? Vamos utilizá-la em probabilidade, tá, em aulas futuras. Vamos pegar ela aí, porque ela fala da união de dois conjuntos. Então, quando eu quiser juntar dois conjuntos, eu devo estar ligado se esses dois conjuntos me proporcionam a interseção, que foi a grande jogada, foi o grande autor, o grande complicador da história. Porque quando eu somo o número de A com o número de B, dá 9, na verdade são 7. Por quê? Por que deu 9? Porque quando eu faço a soma bruta do número de A com o número de B, e não subtraio a interseção, que é o que a gente pode ver aqui na tela, eu acabo cometendo um ato falho, não é? Então aprendemos que devo somar sim o número de A com o número de B, desde que eu subtraia a interseção, e aí eu chego ao número 7. É isso que eu quero. Essa questão aqui foi para a gente relembrar, revisitar um pouquinho da teoria de conjuntos na parte de união, tá? Então, voltando para o nosso princípio aditivo, e esta fórmula reflete bem a ideia da adição, nem sempre será usada, mas reflete bem. A presença do ou me garante a união. Então, calcule a quantidade de elementos que estão em A ou, jogou ou, tá? Ou em B, esse ou me traz a ideia exata da união de A com B. E aí eu lembro dessa fórmula. Claro que se a interseção, gente, for vazia, basta somar A com B. Afinal de contas, se eu for subtrair a interseção e ela é vazia, não temos interseção, vai subtrair 0, continua A, fica A mais B. Tá? Então, vamos lá, vamos descer mais um pouquinho o nosso material. Veja que eu defino princípio aditivo com a ideia de somar a quantidade de elementos que tem em A com em B. Se estes conjuntos tiverem interseção, que é o cuidado que eu devo ter, eu devo subtrair a interseção. Não tendo a interseção, ou seja, esta interseção sendo vazia, basta somar. Vamos lá, vamos pegar uma questãozinha bem básica. Não é questão de concurso, mas o meu intuito nesse início do curso é fazer com que você entenda em que momento você soma, em que momento você multiplica. Ó, temos uma vila, questão 1. Uma vila, ela tem 2 saídas. Vou marcar aqui, ó, 2 saídas. Né? E, ao norte, né? E 3 ao sul. Então, vamos imaginar a situação. Tá? Vamos fazer uma situação básica de contagem. Fazer uma região aqui, vamos dizer que essa região é a vila. E eu tenho 2 saídas ao norte. Então, uma saída, 2 saídas ao norte. Tá? E ao sul, para baixo, aqui eu vou colocar 3 saídas, como se fossem portas. E eu acho que tem um personagem aqui. Este sou eu. E aí o que acontece? De quantas maneiras, né, você pode sair dessa vila? Bom, se eu estou dentro de uma vila, ou uma casa, ou uma sala que seja, eu tenho 2 saídas para cima, 3 para baixo, de quantas formas eu saio daí? Ora, 5, gente. Porque o número de elemento de A é 2, o número de B é 3. Existe interseção entre esses dois? Ou seja, eu posso sair ao mesmo tempo pelo norte e pelo sul ao mesmo tempo? Não, ao mesmo tempo não, a interseção é vazia. Então basta que eu saia de 5 formas diferentes. Essa foi muito óbvia, né, gente?
Mas é essa a ideia que a gente está trabalhando, de fazer a percepção da ideia aditiva. Veja, é tão simples que é aditivo. Ô Valdir, isso cai em concurso aí? Não cai não, dessa forma. Está aprendendo matemática, né? Vamos lá. Próxima questão. Dois conjuntos A e B disjuntos. Disjunto significa separado, tá? Disjunto. São tais que o número de elementos de A, N de A, né, como ele colocou, é 25. Então ele está dizendo que o A tem 25 elementos. Então esse é o nosso A. E o B tem 9. Então em B, vamos jogar um 9 aqui, tá? Bom, acabou, não fala sobre interseção. Então tá dado, não disse nada sobre interseção. Aliás, quando ele fala disjunto, pensa comigo, disjunto é o quê? Separado. Se eu fizesse um diagrama separado, é de certa forma dizer que a interseção não existe, porque eu tenho um conjunto A aqui que não se encontra com B, logo não tem elemento que esteja tanto em A como esteja em B. Não tem elemento na interseção, são disjuntos. Se não fosse disjunto, aí eu teria aquela situação que parece dois anéis entrelaçados, então teria uma região de elementos que tanto estão em A como estão em B. Então, de certa forma, ele disse que a interseção é vazia, tá bom? Então vamos lá, ele diz que o número de elementos que tem A interseção é B, ele coloca como vazia quando ele fala a palavra disjunto. Entendeu? Foi lá. Basta então somar o número de A com o número de B. Nesse caso eu teria 34 elementos. É isso. Tá? Ele revela que não tem interseção. Vamos para a terceira questão. Veja, vai evoluindo essa ideia. Isso é bom porque com questões mais básicas a gente vai se acostumando e percebendo o nível das questões aumentando. Até que ele sobe e você precisa estar bem atento a esse princípio. Olha aí, questão 3. Dois conjuntos A e B são tais que o número de elementos que eu tenho em A, ele revela como 45, gente. Essa informação aqui, acompanha na tela, tá? Em B, ele joga ali um 28 para B. Então, dado o conjunto B, ele manda um 28. Eu já sei que tem que somar. Nossa missão é verificar se tem interseção, e dessa vez tem. Ele diz que tem 3 elementos, né? Que pertencem simultaneamente, né? Aos dois conjuntos A e B. Então, eu tenho que fazer uma subtração, retirando 13. Então, está feito aí. Vou retirar a interseção, vou colocar o símbolo de interseção na tela. Certo? Então, vamos lá. Você soma 45 com 28. Depois subtrai 13. Né? Na soma aqui eu tenho o quê? 13, vai 1 e temos 73. 73 tirando 13, que é a nossa interseção, né? Vamos encontrar 60. Portanto, a resposta para essa questão é 60, tá certo? Então 60 é a resposta para ela. Tá aqui um hashtagzinho. Então marcando aí, terceira questão, molezinha para gente. Na questão 4, vai evoluindo, como eu falei, eu quero que você fique atento quando a questão da ideia de aditivo, né? Ou seja, de um princípio de adição. Nessa você não vai ter, na questão 4. Então a gente vai subir um pouquinho na tela, vamos dar uma olhadinha o que eu tenho que estar atento em relação ao princípio multiplicativo. Tá? Aqui a definição de princípio multiplicativo fica dessa forma. Atenção, princípio multiplicativo, tá? Já está a ideia de multiplicação, vai haver. Se determinado acontecimento ocorre em N etapas, vou marcar N etapas diferentes. Essa linguagem é um pouco abstrata. Vou dar um exemplo para você relacionar o exemplo com o que tem escrito. Então, são N etapas diferentes. E se a primeira etapa ocorre de K maneiras diferentes, esse K reflete um número, tá? Representa um número. N seria um número, N etapas diferentes, K1 maneiras diferentes. E a segunda etapa em K2 maneiras diferentes. E a terceira etapa em K3 maneiras diferentes. E assim sucessivamente. Ele diz que, uma vez que isto esteja acontecendo, basta que o total de acontecimentos gerais seja dado pelo produto entre K1 vezes K2, vezes K3 até Kn. Bom, eu acredito que com essa linguagem não dá para entender o que ele quis dizer com o princípio multiplicativo. Até eu não entenderia isso aqui. Não dessa forma. Mas com o exemplo que eu vou dar agora, a gente volta a ler esse princípio e vai dizer, agora eu entendi. Quem, na verdade, são essas N etapas diferentes? E quem, na verdade, são esses K1, K2, K3? Vou dar um exemplo bem básico do dia a dia. Né? Vamos dizer que uma aluna chamada Maria, né? Então a Maria, ela simplesmente foi no brechó e comprou algumas roupinhas, tá? A Maria comprou blusa, tá? E comprou saia.
várias blusas, várias saias. Vamos colocar 4 blusas e 3 saias. E ela quer combinar essas roupas. Ela decidiu sair, ela disse, puxa vida, em casa, de quantas formas diferentes eu consigo me vestir? Alguns alunos, nesse momento que eu termino a fala, dizem assim, já sei que é 12. Porque é meio que intuitivo, por isso que é chamado de princípio, a gente já entende que é 12. Mas talvez você não tenha percebido o porquê, explicar porquê da 12. Porque porque está na cara, porque vamos tentar entender porquê é 12. Eu tenho uma blusa 1, eu tenho uma blusa 2 e tenho uma blusa 3. Essa forma, esse esquema de bolar as blusas B1, B2, B3, S1, S2, S3, para representar, que vai até 4, né, gente? Vamos lá. Para representar cada um dos objetos que ela tem e assim mostrar que eles são distintos entre eles, ou seja, são 4 blusas diferentes, não é? 3 saias diferentes. Significa que, dessa forma, eu vou fazer as ligações. Observe, eu vou combinar, né, a blusa 1 com a saia 1, a blusa 1 com a saia 2 e a blusa 1 com a saia 3. Essa forma de ligar, o pessoal costuma dar nome, chama de árvore das possibilidades. Parecendo uma árvore deitada, né? A gente parece raiz, né? Então chamam de árvore das possibilidades. Mas é só um detalhe, isso não se pergunta em concurso. Observe que com B1 eu consegui 3 formas. Ou seja, eu combino B1 com S1, eu combino B1 com S2, eu combino B1 com S3. 3 formas. E aí eu apelo para o B2, ou seja, só com a bermuda 1, né? Com a blusa 1, eu consegui 3 combinações. Com a blusa 2, eu percebo que eu tenho mais 3 combinações. Com a blusa 3, eu percebo que tem mais 3 combinações. E assim por diante. Ou seja, significa que para cada uma blusa, cada uma das 4, eu tenho 3. Né? Então 4 vezes 3 resolve o meu problema. Dá quantas formas de se vestir? 12 formas. Então o princípio resolve, o princípio multiplicativo resolve. Já que para cada um elemento, observe quantas etapas eu tenho nesse problema. A definição do princípio diz que depende do número de etapas. Eu sei que as etapas são 2. Uma etapa é para combinar a blusa e a outra etapa é para combinar, vou colocar aqui um quadradinho, tá? A saia. 2 etapas. Mas para cada etapa tem K maneiras diferentes. Tá? Para a primeira etapa, eu tenho 4 maneiras diferentes. E para a segunda etapa, 3 maneiras diferentes. Entendeu? Então, para voltar à definição e fazer uma relação com esse problema, você entende que as etapas são as blusas. É blusa, é saia. Já pensou se a Maria combinasse blusa, saia e chapéu? Blusa, saia e tênis, não é? Blusa, saia, tênis e chapéu, ela teria 4 etapas. Então, quanto mais objetos diferentes ela compra, mais etapas de combinações ela tem. E para cada uma dessas etapas, ela tem a quantidade de chapéu, de blusa, né, que ela comprou, brincos, ela vai aumentando as etapas. Então, as etapas, basicamente, devem ser identificadas primeiro. E depois, para cada etapa, a quantidade em cada uma delas. Então, você vê que a quantidade de objetos, né, é o K, né? E onde K fica é a sua etapa para fazer combinações. Imagina agora, vamos lá, vamos tomar sorvete. Agora vamos sair, tá quente, quando eu tô um pouquinho calor. Vamos tomar sorvete. Então a gente vai numa sorveteria ali da esquina, muito boa, tá? Ela está começando agora, vamos dar uma olhada, dizem que é muito bom. E eu percebi, chegando lá na sorveteria, gente, que tinha, assim, vamos dizer que tem 10 sabores diferentes. Começou agora, 10 sabores, mas sabores bem gostosos. E aí, essa aqui é a quantidade de sabores. Então é uma etapa. Então 10 seria o valor da quantidade de sorvete, ou seja, seria K1. Agora, eu quero casquinhas, né? Então percebi que ela tem 4 tipos de casquinhas diferentes. Com copinho, casquinha, enfim. São os recipientes onde eu vou botar o sorvete. Então, ser de casquinha é outra etapa, porque eu vou botar o sorvete na casquinha. Eu vou fazer a combinação da casquinha com o sorvete. Bom, mas eu queria cobertura, né? Cobertura. Então vamos ver quantas coberturas ela tem. Temos 5 coberturas diferentes. Tá CO aqui, porque casquinha com C e CO cobertura. Legal. São aqueles cremes e tal, leite condensado. Tô ficando com vontade, né? Agora vamos lá. Tem um detalhe. Tem umas coisinhas que colocam que também faz parte da cobertura, né? Castanha, amendoim, jujuba, chocolate. Delícia. E aí, digamos que nessa brincadeira ia ter mais 5 tipos diferentes. E aí eu consigo montar. Veja que todas as... Chama cobertura 2. Então o que você tem aqui? 4 etapas para montar o seu sorvete.
E para cada etapa, K maneiras diferentes de montar cada etapa. Primeira etapa, 10. Segunda, 4. A outra etapa, 5 e outra 5. A pergunta é de quantas formas diferentes eu vou juntar essa galera? Ou seja, formar um grupo. Então vai dar uma quantidade gigante de combinações. O princípio multiplicativo resolve isso para você. Segundo o texto lá em cima, o princípio multiplicativo diz que o total de maneiras basta que você multiplique, tá, a quantidade K de cada etapa. Então eu teria 10 vezes 4, 40, tá? 40 vezes 5 vezes 5 é 25, vamos dizer 40 vezes 25. Tá? Vou botar aqui, ó, 40 vezes 25, já vou jogar o zero no cantinho aqui, 4 vezes 5, 20, né? Tá aí, né? Vai dar 100, né, gente? Então eu tenho 1000 formas diferentes de você montar o teu sorvete. Veja, é uma sorveteria pequena que só tem 10 sabores. Mas tem tanta cobertura e tantas possibilidades que eu consigo montar meu sorvete de 1000 formas diferentes. Tá? E aí talvez você bata tudo, caramba, 1000, Valdixson? 1000. Não é um número tão grande para 4 etapas apenas e dá para formar 1000 sorvetes diferentes? É, porque a partir do momento que eu mudo uma cobertura é um novo sorvete. Quer dizer, chocolate, casquinha da pequena, cobertura de chocolate e jujuba. Se eu trocar de jujuba para castanha, mudou. É outro sorvete. O primeiro trio está correto, mas mudou. O final mudou. É um outro grupo, é uma outra combinação diferente. Tá certo? Então o princípio multiplicativo me ajuda a fazer esses cálculos. Tá? Me ajuda bastante. Então voltando aqui, vamos voltar para as questões agora. Deixa eu fazer só a leitura aqui de novo. Então você entendeu porque o princípio diz assim, ó. Princípio multiplicativo diz, se determinado acontecimento ocorre em N etapas, você já entendeu quais são as etapas. Dentro das etapas tem as quantidades, para você saber o que é etapa, o que é o N e o que é o K, tá bom? Então são N etapas diferentes, e se a primeira etapa ocorre de K maneiras diferentes, de K1 maneiras diferentes, e a segunda etapa de K2 maneiras diferentes, e assim sucessivamente. Então o total T de maneiras de ocorrer o acontecimento é dado por T e a multiplicação entre os Ks. Ok? Vamos fazer a utilização desse recurso na questão 4. A gente finaliza essa parte de vídeo introdutório. Eu vou separar em vídeos de no máximo 20, 25 minutos para que a gente possa ter vídeos bem direcionados. Assim você pode fazer e refazer questões e aí passar para o vídeo seguinte. E rever, né? Ler e rever, anotar as dúvidas para que a gente possa estar tirando nas aulas. Gente, é uma questãozinha que caiu no concurso. Ela deu muito trabalho para a galera, muita discussão, uma questão pequena, uma linha só, pode ver, ó. Um anfiteatro possui 5 portas. De quantos modos ele pode ser aberto? Pergunta objetiva, simples. Então, às vezes, assim, um princípio da lógica muito importante, quando você está desenvolvendo o pensamento lógico, o pessoal gosta muito de fórmula. O pessoal me dá uma macete, me dá aquela fórmula que resolve tudo. Pois é, nem sempre existe essa fórmula. Agora, ensinar a pensar é importante, né? E aprender mais ainda. Uma coisa que eu aprendi na lógica, né, não no raciocínio lógico proposicional, mas lógica de forma geral, aprender a pensar, quando você tem um problema muito grande, a gente tenta pegar esse problema e recriar ele de forma pequena. Olha que inteligente. Você recria ele de forma pequena, você que tem que ter a ideia de pegar esse problema e criar ele de forma pequena para entender ele com poucos objetos, o que acontece. Aí eu aumento o número de objetos e verifico o que acontece. Eu aumento de novo o número de objetos e vou fazendo um raciocínio sequencial, percebendo o que acontece quando aumento o número de objetos. Tá? Eu tenho que o anfiteatro tem 5 portas. São as etapas. E ele diz que de quantos modos ele pode ser aberto. Então quer dizer que cada porta pode estar aberta ou fechada. Então a primeira porta pode estar aberta ou fechada, a segunda aberta ou fechada, aberta ou fechada, aberta ou fechada, aberta ou fechada. Dependendo da combinação aqui, ele pode estar aberto sempre. Por exemplo, se eu fecho 4 portas e deixo só uma aberta, está aberto. De quantas formas ele pode ser aberto? Ora, basta fechar todas as 4 portas e abrir só essa. Mas eu poderia fechar essa, abrindo essa e fechando as outras. Já é uma segunda forma de abrir o anfiteatro. Tá vendo? Vou analisando na prova. Poxa, mas essa terceira porta, eu poderia deixar ela aberta e fechar as outras 4. Já seria uma forma diferente de deixar o anfiteatro aberto. E eu vou fazendo esse raciocínio até que eu perceba como é que eu posso contar isso. Tá? Então eu fiz um teste para poder facilitar o entendimento. Espera aí, eu vou fazer de conta que o anfiteatro tem uma porta. Para que eu entenda. E aí eu posso jogar esse raciocínio para 5 portas. Muitos alunos acham de cabeça, dizem, professor, claramente 25, são 5 portas, 5 vezes 5, 25, acaba, vai embora achando que fez a coisa certa. Mas será que está certo?
Afinal de contas, a letra B é 25. E tem gente que acha 32, aí vai. Será que estão certos? De repente, mas eu prefiro analisar antes. Com uma porta, esse anfiteatro, se só tivesse uma porta, ele teria duas possibilidades, né? Ou ele está aberto, ou ele está fechado. E aí acabava o problema. Mas ele diz de quantas maneiras ele pode ficar aberto. A resposta seria uma. Quer dizer, tem duas respostas, mas só uma vale. Porque ele só quer uma aberta. Sacou? Porque se estiver fechado não serve, ele quer que esteja aberto. Vamos lá, pegar a situação em que eu tenho agora um anfiteatro com duas portas. Com duas portas é o seguinte, ele pode estar aberto. Vou letrar aqui, deixa eu dar um Ctrl Z rapidinho. Pronto. Ele pode estar aberto e pode estar aberto. As duas portas abertas, ele está aberto. A primeira porta pode estar aberta e a segunda fechada. Está aberto. Eu posso fechar a primeira e abrir a segunda. Ele fica aberto. Ele só não fica aberto com a quarta combinação, que é a combinação de aberto e fechado. Não deixa de ser fechado e fechado. São combinações para essa porta, não pode ser ignorada. Então eu tenho 4 formas de pegar, de manter esse anfiteatro em funcionamento. Ou não, já que 2 portas fechadas não mantém ele aberto. Entendeu? Portanto, eu tenho 4 possibilidades. Mas essas 4 possibilidades, só 3 valem. Porque a última está fechada. Você entendeu? Então aqui, embora eu tenha 2 possibilidades, a resposta seria 1. Aqui eu tenho 4 respostas, né? Possibilidades, porém, a resposta seria 3. Estou percebendo que vai ser aquele momento em que ele não está aberto, quando todas as portas são fechadas, não vale. Eu vou pegar esse cara, vou jogar ele aqui para cima, digamos que esse cara tem 3 portas, eu acho que já deu para entender, se você aí de casa já entendeu onde eu quero chegar. Eu ainda desconfio que não, tá? Um macete para que vocês possam desenvolver com 3 portas, faz assim, ó. Aberto, 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 aberto. Fechado, 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 fechado. Aberto, aberto, fechado, fechado. Aberto, aberto, fechado, fechado. Aberto, fechado. Deixa eu ver, porque parece um A. Aberto, fechado, aberto, fechado. Aberto, fechado. É um jeitinho bom de você achar todas as combinações. Quando a gente está trabalhando com dupla, isso lembra muito a tabela verdade. No curso de tabela verdade que a gente estava trabalhando, né? No curso de tabela de valorações, quando eu ensino que você pode fazer uma tabela com 3 proposições. São as 3 portas do anfiteatro. E por que essa relação é importante? É porque ou está aberto ou fechado. Uma proposição pode estar verdadeira ou falsa. Tá vendo? Só tem 2 possibilidades. E a gente monta esse esquema. Você observa aqui que você tem, ó. Deixa eu pegar aqui o marca-texto. Marca-texto, acelera, marca-texto. Aqui, pronto. Então eu tenho 4 A's, 4 F's. Depois 2A, 2F, 2A, 2F. Vai reduzindo pela metade, você vai para a direita, coluna da direita. Porque 4, 2, agora 1A, 1F. 1A, 1F. Dessa forma você consegue fazer todos os agrupamentos nesse trio, né? De A e F, no caso aberto e fechado, né? Você percebe que o último não vai valer, né, galera? Foi o que a gente estava vendo. Sempre que ele estiver fechado, não vale. Então, eu tenho 8 possibilidades, ó, 8 na contagem, de deixar esse anfiteatro aberto. Na verdade, 7, porque a última é FFF. Nesse momento, ele está totalmente fechado. Portanto, vai ser 8 menos 1. Vai dar quanto? 7. Agora, perceba comigo. Quando eu tinha uma porta, e a resposta com uma porta, vamos fazer assim, uma porta. Uma porta. Com uma porta, eu tinha 2 elevado a uma porta. Dava 2 possibilidades, realmente, aberto ou fechado. Tá? Mas eu tenho que fazer menos 1 porque o momento está fechado não vale para o nosso problema. Então a resposta daria 1. Vê se você me acompanha esse raciocínio aí. Tá? Deixa eu abrir um espaço aqui para nós utilizarmos aqui do lado. Como vou apagar essa parte, já que a gente já anotou, você pode pausar o vídeo, fazer as anotações. Tem gente que é adepto do print. Eu não recomendo, porque uma vez que está no celular você não olha. Ah, eu olho. Olha não. Em algum momento você vai precisar da memória do celular e você vai ter que apagar, né? E aí você apaga justamente o que tem que estar registrado no caderno para você revisitar sempre que estiver perto do concurso, né? E estar sempre praticando, tá, gente? Aprendizagem, a matemática ela é repetição. Então olha só, uma porta, né? 2 portas. Quando eu tiver 2 portas, ó, 2 portas, a gente percebe que dá 2 elevado a 4. Desculpa, 2 elevado a 2. Porque são 2 portas, né? Aberto ou fechado é a base. E como são
2 portas, bota lá, ó, dá 4, menos 1, aqui esse raciocínio que a gente obteve aqui nesta parte, menos 1 dá 3. Por que menos 1 mesmo? Porque é o momento que as portas ficam totalmente fechadas. E com 3 portas, né, 3 portas, eu tenho 2 elevado ao cubo, que dariam 8, são essas 8 combinações. Mais 8 menos 1, porque o momento que está totalmente fechado não vale, então vai dar quanto? 7. Bom, jogando essa brincadeira para 5 portas, já entendeu o que vai acontecer, né? 2 elevado à quinta, que dá 32, e aí muita gente vai lá e marca na letra D. Veja só, não é a letra D. E não é a letra D pelo simples momento em que o último momento é aquele que se deve excluir, é quando as 5 portas estão fechadas. 2 elevado à quinta dá 32 formas diferentes de abrir esse anfiteatro, abrir ou fechar. Afinal de contas, uma delas é quando todas as 5 portas são fechadas. A resposta correta é a letra C. Poxa, no concurso foi tanto barulho. Professor, não foi 32 não? Não, porque ele tem um momento em que ele fica totalmente fechado. É quando tem F nas 5 portas, ou seja, quando elas todas estão fechadas. E 2 à quinta calcula todos os momentos que essas portas podem estar abertas ou fechadas. Então, por este motivo que o raciocínio lógico é muito importante nessas questões. A análise, né? Se chamou esse assunto de análise combinatória. Pessoal, vamos para o próximo vídeo. A gente respondeu as 4 primeiras questões do material, tá? Tem mais questões avante. E a gente vai também trabalhar fatorial no próximo vídeo. Beleza? Vem com a gente.